No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Violência volta a marcar ações policiais no Rio de Janeiro, mesmo com restrições do judiciário, e operação classificada como desastrosa por especialistas na favela do Jacarezinho deixa 25 mortos, a mais letal da história da cidade, expondo mais uma vez tragédia na política de confronto armado para o combate ao tráfico de drogas no país. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, irrita senadores da CPI da pandemia com depoimento evasivo, deixando perguntas sem respostas para não comprometer presidente Jair Bolsonaro. Governo da China reage à declaração de Bolsonaro e diz que se opõe à politização e estigmatização do novo coronavírus. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 7 de maio do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A realidade da violência na qual a população pobre do Rio de Janeiro está mergulhada voltou a se fazer presente ontem. Os moradores da favela do Jacarezinho foram alvos de mais um banho de sangue, patrocinado pelas forças de segurança do Estado. Uma operação das polícias civil e militar, classificada como desastrosa por especialistas em segurança pública e que contou com mais de 200 homens, levou terror e morte à comunidade da Zona Norte da capital e deixou, até o momento em que eu estou gravando esse texto, 25 pessoas mortas, entre elas um policial civil. Entre os inúmeros feridos, 2 deles foram atingidos dentro de uma composição do metrô que trafega na superfície nessa região da cidade. Uma série de vídeos feitos por moradores do Jacarezinho registram o som das rajadas de tiros, incontáveis cartuchos de munição espalhados pelo chão, o medo das pessoas que tentam se abrigar das balas, um cenário de guerra no meio de uma cidade grande. Mais uma vez, a polícia age como protagonista neste episódio. De acordo com um levantamento feito pelo site G1, com informações do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI, da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da plataforma Fogo Cruzado, essa foi a operação da polícia com o maior número de mortes na história do Rio de Janeiro. E justamente em um momento de pandemia, onde as ações policiais estão restritas e dependem de autorização judicial para serem realizadas, apenas em, abre aspas, hipóteses absolutamente excepcionais, fecha aspas. Nós conversamos a esse respeito no programa de ontem com a deputada estadual Dani Monteiro, do PSOL, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, sobre o aumento da violência policial nas favelas nas últimas semanas. Não dá mais para que as pessoas em situação de vulnerabilidade social, como os moradores das favelas, sejam alvos desse morticínio promovido pelo Estado brasileiro. A política de enfrentamento utilizada pelas seguidas gestões da segurança pública no Rio de Janeiro é letal. As polícias precisam implementar ações de inteligência para que os confrontos sejam evitados. Mais do que isso, precisamos falar em legalização das drogas. Todo esse caos é provocado fundamentalmente pelo controle do tráfico de entorpecentes. O Estado precisa assumir essa responsabilidade de maneira legal,
para que vidas sejam preservadas. Esse debate, acima de tudo, salva vidas. Eu também gostaria de comentar rapidamente esse depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na CPI da pandemia no Senado. Aliás, chamar aquilo de depoimento é bondade da minha parte. O que se viu na comissão foram respostas absolutamente evasivas, o ministro fugindo dos questionamentos dos parlamentares, atuando de acordo com a cartilha do Palácio do Planalto para evitar que o presidente Jair Bolsonaro veja sua situação ainda mais complicada. Queiroga se recusou até mesmo a dizer se concorda ou não com a posição do ex-capitão em relação ao uso da cloroquina no tratamento precoce da Covid-19, algo que irritou bastante os senadores que compõem a CPI. Os trabalhos da comissão devem ser retomados na próxima semana, na terça-feira, e vamos aguardar para ver quais serão os próximos desdobramentos. Fato é que a pressão precisa continuar para que essa CPI produza resultados que levem à responsabilização de todos os culpados por esse genocídio que está colocado, em especial do senhor Jair Bolsonaro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Weiner. Carlos Weiner, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que ouvem o Faixa Livre. Eu agradeço o convite e a oportunidade de conversar uma vez mais com vocês. Carlos, muito obrigado por você dialogar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Carlos, sob o argumento da falta de verbas, algo que foi ampliado nessa pandemia de Covid-19, a UFRJ acabou desengavetando um projeto que estava de lado há algum tempo e que pode gerar investimentos na ordem dos 750 milhões de reais. A proposta, denominada Viva UFRJ, prevê concessões de terrenos para a iniciativa privada por um período de até 50 anos. A contrapartida não viria em forma de dinheiro, mas por meio de reformas e conclusão de obras inacabadas. Parece que houve estudos a respeito desse projeto feito por uma consultoria contratada pelo BNDES e apresentados à reitoria da UFRJ no último mês de fevereiro.
você se colocou em total oposição a esse projeto. Antes de falarmos a respeito das suas discordâncias, Carlos, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes no que, de fato, consiste essa proposta que concede parte do patrimônio da universidade ao capital financeiro. Antes de mais nada, Anderson, deixa eu esclarecer alguns pontos. Você diz na sua pergunta que, com o argumento de falta de verbas, a UFRJ acabou desengavetando um projeto que estava lá de lado há algum tempo. Na verdade, a UFRJ não desengavetou projeto algum, pois nunca esteve engavetado. Esse projeto nasceu na gestão do professor Roberto Leller, quando a UFRJ assumiu, em 13 de julho de 2018, contrato com o BNDES, tendo como objeto a estruturação de processo de concessão ou constituição de fundo imobiliário de ativos da universidade. Em 8 de fevereiro de 2019, para a execução da tal estruturação do projeto de concessão, do processo de concessão, o BNDES, através da área de estruturação de empresas e desinvestimento e do Departamento Jurídico de Desestatização, subcontratou por R$ 2.624.000 o consórcio liderado pelo Banco Fator. Por coincidência, o mesmo banco selecionado pelo BNDES para os estudos para a privatização da SEDAI. O contrato do BNDES com o Banco Fator previa que no prazo de 24 meses, entre outras coisas, o banco deveria apresentar um plano diretor, eles falam master plan, para a cidade universitária, pelo menos 3 rodadas de promoção, que eles chamam de roadshows, nos Estados Unidos, Europa e Ásia, e entregar relatórios com avaliação econômico-financeira do patrimônio fundiário da UFRJ, entregar estudos ambientais e de impactos de vizinhança, mapa de potenciais investidores, propostas de modelo de concessão. Vencido vários prazos para a conclusão dos estudos, sem que tenham sido divulgados os produtos previstos no cronograma, a UFRJ, por razões que eu desconheço, prorrogou o contrato com o BNDES, enquanto este não apenas prorrogou, como reajustou o valor do contrato com o Banco Fator. No final de 2019, o prefeito Marcelo Crivella, na companhia de representantes da reitoria, anunciou que enviaria à Câmara Municipal o projeto de lei elaborado em colaboração com a UFRJ para alterar os parâmetros de uso do solo e gabaritos na região do campus da Praia Vermelha. A reitoria confirmou em nota oficial que aquele projeto de lei era fruto de proposta conjunta da UFRJ e da Prefeitoria. Ninguém na comunidade universitária ou na sociedade civil teve, à época, qualquer informação sobre o que era e o que continha o tal projeto de lei. Nunca foi apresentado à universidade. Mas a natureza e os objetivos dessa colaboração e negociação, envolvendo a UFRJ, o prefeito Marcelo Crivella, a área de desinvestimento e desestatização do BNDES e o Banco Fator, começaram a vir à tona em reunião do Conselho Municipal de Política Urbana, em 21 de novembro de 2019. Nessa reunião foram apresentados os pontos principais do projeto de lei. Quais são eles? Em síntese, uma série de modificações nos parâmetros de uso e ocupação do solo na Praia Vermelha, de modo a viabilizar a construção de 14 edificações para usos comercial e ou residencial, com alturas de 16 a 20 andares. Hoje o gabarito ali na área é de 6 andares, ou seja, em poucas palavras, a entrega de 50 mil metros quadrados aproximadamente do campus da Praia Vermelha para o capital financeiro e imobiliário implantar uma selva de pedra. Até agora, não temos conhecimento, pois não foram divulgados, os estudos previstos aos quais você se refere. As únicas informações são aquelas constantes de matéria publicada no Globo de 1º de maio. Quanto ao valor de 750 milhões, apenas vi uma referência em matéria do Extra, também sem qualquer demonstrativa a respeito. Em síntese, tentando ser claro, de que se trata esse projeto? Trata-se de um projeto de associação da UFRJ ao capital financeiro e imobiliário para transferir por 50 anos, provavelmente renováveis, isto é, 12 gerações de estudantes, considerando que um curso de graduação leva 4 anos, transferir uma área nobre da universidade, patrimônio público consagrado à educação, ciência, cultura e arte.
Trata-se de projeto que impacta de maneira perversa um bairro já denso, com o trânsito congestionado e graves problemas ambientais. Trata-se de projeto que afeta a área de interesse relevante para o Rio Patrimônio da Humanidade e compromete a preservação da paisagem no entorno do Palácio Universitário, primeiro hospício brasileiro, que data do início da segunda metade do século XIX e hoje tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Se realizado, o projeto apresentado ao Compur implicaria também na destruição do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, que, junto com o PNEL, constitui um polo essencial de atendimento na área de saúde mental da cidade, e implicaria na destruição da Casa da Ciência da UFRJ, centro de difusão científica com milhares de visitantes por ano, que leva a ciência às nossas escolas públicas e que também é um prédio histórico, pois era um anexo do Hospício Pedro II. Trata-se, finalmente, de um projeto que viola a lei, o Decreto-Lei de 1967, através do qual a União transferiu à UFRJ aquela gleba, de 100 mil metros quadrados aproximadamente, com a condição de que fosse destinada apenas a atividades educacionais e hospitalares da UFRJ. Ou seja, e mais, consideraria invalidada a doação caso essa destinação fosse desrespeitada. É um projeto contrário aos interesses da universidade, ilegítimo, ilegal, que também viola o plano diretor da UFRJ, plano diretor UFRJ 2020, aprovado pelo Conselho Universitário em 2009, que prevê outros usos para aquela área, para aquele campus da cidade, aquele campus da Praia Vermelha. E quais são as suas principais contestações em relação a essa cessão de terrenos da UFRJ, Carlos? Onde estão as armadilhas desse projeto que é vendido como a salvação para a universidade? Eu acho que não há armadilhas no projeto, Anderson. Ele é muito claro. Ele aliena patrimônio público para um projeto especulativo do capital financeiro imobiliário. Ele se alinha com a política do programa Futurice, lançado pelo ex-ministro da Educação de Bolsonaro, Abraham Weintraub, que estimula as universidades a buscarem recursos privados, inclusive criando os fundos imobiliários. Ele se alinha à cartilha neoliberal, que, com o argumento de que não há recursos públicos para financiar a educação, saúde, ciência, cultura, propõe como única e inevitável alternativa a privatização do patrimônio público, das empresas públicas, de terras e imóveis públicos. Agora mesmo o prefeito Eduardo Paes anunciou a intenção de demolir uma escola pública em Copacabana para destinar o terreno à venda para promotores imobiliários. Parece que o Viva UFRJ, sem querer fazer trocadilhos, está fazendo escola. Parece que o prefeito aprendeu com a UFRJ que é bom destruir espaços educacionais para substituí-lo por projetos imobiliários. Por isso mesmo eu digo que não há armadilhas. O projeto é claro, diz qual é a sua inspiração e diz a que vem. Vem envolver a UFRJ no projeto de privatização e desconstituição do patrimônio público, no caso do patrimônio de uma universidade pública. Continuando nessa mesma pergunta, me parece importante eu fazer uma pergunta. Eu pergunto, a privatização da Vale do Rio Doce salvou o país de sua dívida pública e fortaleceu o financiamento da educação e da saúde? A essa altura, há ainda alguém que acredita que privatizar é salvação de alguma coisa? Acho que só o Guedes. Assim, em primeiro lugar, não salva ninguém, nem nada. Mesmo que os valores sejam os anunciados pelo Extra, eles representam menos do que a UFRJ recebeu do governo federal em 2012, que foram 773 milhões na época, em valores atualizados 1 bilhão e 600 milhões. Que me dizem de entregar 50 anos, por 50 anos renováveis, provavelmente, o patrimônio público pelo valor equivalente à metade do orçamento da UFRJ em 2012. Ainda mais sabendo, como sabemos, que já naquela época esses valores eram muito insuficientes. Mas mais importante que os valores é o entendimento de que a educação pública e a universidade pública são obrigações do Estado e devem ser financiadas pelo Estado.
Essa é a luta histórica de nossa sociedade. Essa é a luta histórica dos movimentos estudantis, dos professores, de técnicos administrativos das universidades. Essa é a luta que há 50 anos atrás impediu que a ditadura militar, com o mesmo pretexto da falta de recursos, executasse o acordo do MEC com a Agência para o Desenvolvimento Norte-Americana, o funesto acordo MEC-USAID, e enterrasse, naquela época, a universidade pública e gratuita. Há que se entender que não há solução individual para a UFRJ, não há solução individual para a assistência estudantil dos alunos da UFRJ. A solução só pode vir e tem que ser buscada por uma frente que reúna e unifique todas as universidades públicas, todas as comunidades universitárias, a comunidade científica, as comunidades culturais, artísticas e toda a sociedade brasileira. Ao buscar uma solução individual, solução que, insisto, é ilusória, a UFRJ rompe essa frente, a UFRJ dá um mau exemplo, acolhe a recomendação de Weintraub e acredita erroneamente que poderá haver uma solução de mercado para a educação pública brasileira, para a ciência e para a cultura brasileiras. Parece que essa proposta agora está sendo levada aos colegiados superiores, após já ter passado pelo Conselho de Curadores da Universidade. Você ainda vê alguma possibilidade de se barrar esse projeto de entrega do patrimônio da UFRJ, Carlos? A via judicial é uma alternativa, caso os atores envolvidos não mudem de ideia? Você diz com toda a razão que parece. A gente tem que usar esse verbo porque a gente não tem informação concreta. Inclusive, essa história de que foi aprovado pelo Conselho Diretor, que sai numa frase na matéria do Globo, não se sabe muito bem o que o Conselho Curador aprovou. O que parece, eu não sei. Eu sei o que está claro. O que está claro é que até agora a comunidade universitária não recebeu e não tem recebido informações adequadas, que a sociedade não recebeu e não tem recebido informações adequadas, que os moradores, os vizinhos, as associações de moradores não têm recebido informações adequadas. Até agora a comunidade universitária e a sociedade civil não tiveram acesso aos resultados dos estudos, se é que eles foram concluídos. A universidade somente sabe, até agora, o que aparece na grande imprensa. Isso é lamentável. Do meu lado, acredito ser necessário e possível barrar esse projeto, preservar o patrimônio público e buscar, nas lutas junto com as demais universidades, cientistas, artistas, agentes culturais e toda a sociedade civil organizada, acho que é possível barrar esse projeto de lesa à universidade e lesa ao patrimônio público. E há uma outra e fundamental dimensão que deve ser abordada. E falo agora como professor titular de Planejamento Urbano e Regional, pesquisador que tem trabalhado há anos investigando as consequências e impactos de políticas e projetos urbanos feitos ao sabor do capital financeiro e imobiliário, legislações de exceção que fatiam a cidade em grandes projetos. Nos últimos anos, conhecemos muito desses grandes projetos, viabilizados por mudanças segmentadas das regras urbanas, os chamados puxadinhos urbanísticos, o chamado Porto Maravilha, o Parque Olímpico, todos falidos, todos fracassados, inclusive enquanto projetos financeiros, e com perdas enormes para a cidade. Será que a UFRJ quer incidir no mesmo erro? Os moradores não têm sido ouvidos, mas já falaram. A Associação de Moradores da Lauro Miller, a Associação de Moradores de Botafogo, da URCA, a FANRIO, Federação de Associações de Moradores do Rio, já manifestaram sua total oposição ao projeto. E há razões urbanísticas de sobra para rejeitar um projeto agressivo à vizinhança, que transforma espaço público em condomínio fechado, que asfixia um bairro já asfixiado. Há que pensar todo esse projeto do ponto de vista da universidade e do ponto de vista da cidade. Nossos prefeitos, tanto Crivella como Paes, têm sido fiéis aliados do capital financeiro e imobiliário, atendem às suas demandas e favorecem seus empreendimentos, desconhecendo as necessidades da cidade, agredindo de maneira quase cotidiana os interesses do conjunto da cidade. A resistência da sociedade é tão importante quanto a resistência interna da comunidade universitária. E eu acredito que juntas a luta da sociedade, das associações de moradores e a luta da comunidade universitária serão capazes de barrar o projeto. Quanto à via judicial,
Sou e sempre fui um firme defensor da autonomia universitária. Por isso mesmo a importância da democracia universitária. Por isso mesmo a importância de informação que deve ser dada à comunidade universitária. E por ser um firme defensor da autonomia universitária, eu tenho a certeza de que no exercício dessa autonomia, a nossa comunidade entenderá que esse projeto é contrário aos seus interesses e contrário aos compromissos históricos da UFRJ com a universidade pública e gratuita, financiada por recursos públicos e gratuitos. Em um cenário de escassez de repasses de recursos do governo federal à educação superior no nosso país, Carlos, qual seria a alternativa para que a UFRJ pudesse levar à frente as obras de revitalização de suas unidades, retomar os investimentos? Há alguma opção para a captação de verbas? Anderson, eu em primeiro lugar gostaria de qualificar melhor sua primeira afirmação. Acho que você concorda que quando se fala de escassez de recursos, na verdade, aí sim há uma armadilha. Na verdade, há recursos abundantes. Está aí o pagamento da dívida pública, né, enriquecendo banqueiros e especuladores. Mas a verdade é que a política deste governo, assim como também já foi de outros governos, asfixiar a universidade pública é uma política, é uma decisão política para promover sua privatização. Seja a privatização aberta, seja uma privatização branca, como esta que se realiza através de alienação de patrimônio. Agora, para a gente pensar alternativas, nós temos que pensar a realidade da UFRJ no contexto da sociedade brasileira atual e da luta da sociedade brasileira para preservar a esfera pública, a educação pública, a saúde pública. A sua pergunta valeria também para o SUS. Há alternativas? É necessário deixar claro que a UFRJ pode querer aderir ao Futurice de Weintraub, pode querer se comportar bem e evitar críticas à barbárie e ao obscurantismo promovidos pelo governo atual, mas nada disso permitirá ao UFRJ achar uma solução individual para os problemas que enfrenta, da mesma maneira que não há solução individual para um hospital federal que está sem recursos. É uma solução de conjunto. Desfazer-se do patrimônio hoje, a permanecer a mesma política, dentro de 2 ou 3 anos, a UFRJ voltará a não ter recursos para a manutenção de seus prédios e equipamentos. E o que nos dirão daqui a 2 ou 3 anos? Nos dirão que a solução é avançar no processo de privatização? E assim por diante? Não é essa sempre a cantilena neoliberal que nos assola? Acho que o primeiro caminho para buscar as alternativas é entender que não há saídas individuais, que não há saída senão na luta coletiva, unitária, de todas as universidades juntas, para reverter essa política e construir caminhos coletivos para todas as universidades, para toda a sociedade. O aparente e atraente pragmatismo que nos oferece a proposta da reitoria, vamos resolvendo isso aqui hoje, amanhã a gente vê como é que fica, na verdade apenas enfraquece a articulação entre as universidades, apenas fortalece o governo e sua política de estimular universidades que busquem soluções no mercado. E não nos espantemos se em breve o governo federal citar e apontar a UFRJ como um exemplo de universidade eficiente e bem comportada, porque se submeteu às regras do mercado. Carlos, uma outra medida que provocou enorme polêmica na UFRJ diz respeito a uma ação do Conselho Universitário, o CONSUNE, que avalizou uma intervenção considerada arbitrária, ilegal e ilegítima, que destituiu a direção democraticamente eleita da Universidade da Cidadania, a UC, órgão suplementar do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. A UC nasceu de um esforço conjunto de grupos acadêmicos da UFRJ e de outras universidades, movimentos sociais, sindicatos, grupos culturais, coletivos de direitos humanos, grupos feministas e organizações não governamentais para promover a democratização dos conhecimentos e o diálogo entre os saberes acadêmicos científicos e os saberes populares e tradicionais. Eu queria te ouvir justamente a respeito dessa decisão do CONSUNE, Carlos, intervindo na Universidade da Cidadania. Te surpreendeu essa medida?
Realmente e lamentavelmente, a UFRJ tem sido palco de coisas que a gente não gostaria de estar assistindo e que contrariam sua tradição de luta pela democracia, tanto na sociedade como dentro da universidade. Ainda há pouco, quando o Sindicato de Trabalhadores de Educação da UFRJ, o Sintuferge, fez uma ação colocando críticas ao governo Bolsonaro em um painel no campus da Praia Vermelha, a reitoria lançou nota dizendo, em poucas palavras, que não tinha nada a ver com aquilo e que considerava, e eu cito, entre aspas, inadequada a instalação do painel no referido campus, principalmente durante a pandemia. Eu pergunto, quantas centenas de milhares de mortes a mais serão necessárias para que a reitoria julgue, no exercício de sua autonomia, adequado criticar o atual governo? Mas indo ao tema da Universidade da Cidadania. Ela nasceu lá pelos anos 2010, na gestão do reitor Aloysio Teixeira. Foi se construindo aos poucos como um projeto verdadeiramente revolucionário, voltado ao diálogo da universidade com a sociedade, com movimentos populares, grupos artísticos e culturais, sindicatos, coletivos de direitos humanos, coletivos feministas, ambientalistas, etc., etc. Em 2018, o Conselho Universitário aprovou formalmente, e a colocação do estatuto, a criação desse órgão, ligado a um centro da universidade chamado Fórum de Ciência e Cultura. A partir de 2018, mais de 60 grupos da UFRJ e outras universidades, sindicatos, movimentos e tudo mais, se reuniram várias vezes para elaborar o projeto da Universidade da Cidadania e prepararam uma proposta de regimento. Essa proposta foi encaminhada ao Conselho Diretor do Fórum de Ciência e Cultura, que aprovou a proposta e mandou para o Conselho Universitário, onde deveria ser finalmente homologada. Com base nesse regimento, os movimentos e grupos associados ao UC, a Universidade da Cidadania, elegeram um conselho deliberativo e, como estava no regimento, este elegeu um diretor e vice-diretor que foram aprovados pelo conselho diretor e nomeados. Quando assumiram a reitoria, a professora Denise Carvalho, e a coordenação do Fórum de Ciência e Cultura, a professora Tatiana Roque, promoveram uma intervenção. Desconheceram o processo amplo e democrático que havia dado origem à Universidade da Cidadania, ao regimento, à diretoria eleita. Nomearam um novo diretor que jamais havia posto pé em qualquer reunião da Universidade da Cidadania e suspenderam a tramitação do regimento no Conselho Universitário. Agindo de maneira ilegal e ilegítima, através dessa intervenção, tentaram interromper um processo inovador que abria novos horizontes e novos diálogos entre os saberes acadêmicos e os saberes populares e tradicionais. O Conselho Universitário, lamentavelmente, mais de 15 meses após a intervenção, porque nós entramos com um recurso no Conselho Universitário e levaram mais de 15 meses para esse recurso ser analisado. O Conselho Universitário, como eu dizia, embora com oposição de bravos conselheiros, de muitos estudantes e servidores técnico-administrativos que integram o Conselho Universitário aprovou a intervenção, lamentavelmente ainda mais para nos encher de vergonha, invocando um decreto de Bolsonaro do início de 19 que eliminara cargos e foi considerado inconstitucional depois. E também invocando o Regimento Geral da Universidade de 1971, auge da ditadura militar, documento autoritário, brutal, anacrônico, em desuso, que jamais tinha sido reformado. Mas a nossa luta, para usar a expressão mais do que batida, a nossa luta continua. E levamos adiante o projeto, agora sob o label de Universidade da Cidadania Resiste, fiel ao projeto original. Promovemos no ano passado mais de 40 eventos virtuais, com participações de militantes de movimentos, pesquisadores, professores, estudantes. Tivemos em nossas rodas de conversa virtuais Gilberto Freire, Juca Ferreira, Boaventura de Souza Santos, Raquel Ronick, Marcos Terena, Juca Kifuri, Isabel do Vôlei e muitos outros. Estamos nesse ano em que se celebra o centenário de Paulo Freire, continuando com as nossas atividades, sempre nas segundas-feiras, às 18 horas,
através do Facebook da Universidade da Cidadania Resiste. E estamos também nesse centenário de Paulo Freire organizando com um grande número de entidades, sindicatos, movimentos, grupos de educação popular do Brasil, da América Latina, Ásia, África e Europa. Estamos promovendo o Encontro Internacional Educação Popular e Cidadania, Experiências e Desafios. Convido todos a visitar também o nosso site. Basta colocar Encontro Internacional de Educação Popular no Google que vocês vão encontrar o nosso site. Na verdade, a história da luta democrática, na própria UFRJ, já mostrou que atos autoritários de violação dos princípios democráticos, atos de submissão ao poder de momento, nada disso é irreversível. Em 71, o Conselho Universitário da UFRJ conferiu o título de doutor honoris causa a Emílio Garrastazu Médici, que foi anulado em 2018, por iniciativa da Comissão da Memória e da Verdade. Agora, recentemente, por iniciativa dos estudantes, o Conselho acatou a proposta feita também pela mesma Comissão da Memória e da Verdade para anulação do título conferido ao coronel Jarbas Passarinho. Então, Anderson, nós estamos continuando e vamos continuar a construir a nossa Universidade da Cidadania Resiste. O que vale é o projeto, o que vale é a ideia, o que vale é a concepção de um diálogo entre universitários, acadêmicos e não universitários, mestres dos saberes populares e tradicionais. São muitos os que estão engajados nisso. Seria interessante fazer uma conversa apenas sobre esse tema, se vocês concordassem, para que a gente pudesse avançar um pouco mais, trazer o depoimento de movimentos e grupos que estão participando disso e convidar outros movimentos, outros sindicatos, outras entidades de direitos humanos a se juntarem a nós. Por conta dessas e de algumas outras situações, Carlos, você tem criticado a atuação da reitoria da UFRJ. Você chegou a compará-la com a Universidade Federal da Bahia, destacando como exemplo de firmeza, compromisso social, ética e autonomia as denúncias da UFBA da barbárie e do genocídio em marcha no nosso país. Por que a reitoria da UFRJ não tem se colocado de maneira mais firme, Carlos, na sua avaliação? Há algum comprometimento político com a gestão do Jair Bolsonaro? Eu nunca fiz nem farei oposição a uma reitoria de modo geral. Eu critico e luto contra medidas que julgo incorretas, orientações e políticas das quais discordo. Penso que divergências são naturais e mesmo bem-vindas numa comunidade universitária. Penso que em espaços como a universidade, mas não apenas, deve prevalecer o debate aberto, franco, em que se confrontam argumentos. Sempre que houver constrangimentos, sempre que o debate e as decisões coletivas forem desrespeitadas por atos arbitrários, autoritários, eu estarei criticando. Como critiquei há anos atrás algumas posições do meu querido e saudoso colega e amigo, a reitora Aloysio Teixeira, com quem trabalhei e, nem por causa disso, abdiquei da possibilidade de divergir e criticar. Agora, ali e quando uma reitoria impõe o arbítrio, desconhece e viola os processos coletivos, sonega informações, como acontece agora no caso do Viva UFRJ, se esconde para não assumir as responsabilidades que são suas, dizendo que este não é o momento adequado para denunciar o obscurantismo e a barbárie, aí sim estarei sempre crítico. Porque, inclusive, estou convencido de que esse é o meu papel como universitário, como intelectual, como professor, como militante e como cidadão. E por isso também tenho divulgado e manifestado apoio à corajosa e combativa Universidade Federal da Bahia, pelas posições claras e firmes que tem adotado. Aliás, cabe mencionar que o professor reitor João Carlos Salles também participou de uma roda de conversa com a Universidade da Cidadania Resiste. Não se trata apenas de travar a luta por recursos orçamentários, embora essa luta seja importante. Mas o que está em jogo é muito mais do que isso. Trata-se de uma luta em defesa da democracia, da autonomia universitária e da ciência, em defesa da vida, contra o obscurantismo. E a Federal da Bahia tem se destacado nisso.
Então aproveito para convidar todo mundo ao se juntar ao ato Educação contra a Barbárie, promovido pela Universidade Federal da Bahia, em 18 de maio, às 9 horas, no canal YouTube daquela universidade. Agora, você me pede para tentar explicar por que a reitoria tem tomado essas atitudes. Seria me arriscar demais tentar explicar por que um outro está tomando posições autoritárias, atitudes tímidas diante das violências cometidas contra as universidades e a ciência e a cultura. Tentar explicar isso, eu estaria correndo grande risco. Inclusive porque eu vejo muitos respeitados colegas, velhos companheiros de luta, queridos companheiros de luta, hesitantes nas formas de enfrentar o bolsonarismo e sua política de destruição do Estado e das instituições públicas. Não é um momento fácil para ninguém. E vejo muitos colegas acabam, diante das dificuldades, caindo numa espécie de apatia, que eu não chamaria de comodismo, porque eles não são comodistas, mas muitas vezes acabam silenciando por não ter muito claro como travar o combate. Mas eu ainda aposto que a reitoria poderá reconhecer os equívocos que vem cometendo. Reconhecerá que é um erro intervir brutalmente na Universidade da Cidadania e dar um tapa na cara de mais de 60 movimentos e organizações da sociedade civil que participaram da construção do projeto, que é um risco gravíssimo manter a UFRJ distante, à margem da luta política que deve ser uma mobilização geral de toda a sociedade. E que a UFRJ, como em outros momentos, deverá reconhecer essa reitoria, como em outros momentos decisivos da história nacional, tem que estar na luta. Não vou nem pedir a essa altura que esteja na vanguarda na luta, como em outros momentos da história. E também acredito que se a reitoria não entender isso, acabará sendo ultrapassada pela comunidade universitária. Agora, o Conselho Universitário da UFRJ também deu uma bola dentro recentemente, Carlos, quando, após pedido do Diretório Central dos Estudantes, o DCE Mário Prata, anulou o título de honoris causa do coronel, ex-ministro e ex-governador Jarbas Passarinho, concedido na época do regime militar. Filiado à Arena durante a ditadura, Carlos, o Jarbas Passarinho ocupou o Ministério do Trabalho na gestão Costa e Silva, depois foi ministro da Educação durante o governo Médici e da Previdência Social, quando João Figueiredo foi presidente. Foi o coronel que proferiu aquela célebre frase ao general Costa e Silva por ocasião da assinatura do Ato Institucional número 5, o AI-5. Abre aspas, sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim e a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples, mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência, fecha aspas. Me parece uma decisão mais que acertada essa do Consune, Carlos. Jarbas Passarinho foi uma figura deplorável. Anderson, vamos ser claros, a bola dentro foi da bancada estudantil. Na sessão do Conselho Universitário de 12 de dezembro de 2019, em que coincidentemente houve uma manifestação de estudantes contra a intervenção na Universidade da Cidadania, o representante estudantil, João Pedro de Paula, com apoio de outros conselheiros, defendeu marcar a passagem do aniversário do Ato Institucional número 5, isso era em 12 de dezembro, e o AI-5 é de 13 de dezembro, e ele propôs então que se incluísse na pauta daquela sessão do Conselho Universitário uma proposta de cassação do título de doutor honoris causa do coronel Jarbas Passarinho, proposta que havia sido encaminhada no primeiro semestre de 2019 pela Comissão da Memória e da Verdade da UFRJ, que eu coordenava nessa época. A verdade é que o Conselho evitou discutir a questão, votou que não fosse incluído o ponto em pauta. E a reitora então informou que o tema seria colocado na pauta das próximas sessões. Passaram-se mais de 15 meses, mais de um ano, mas a pressão dos estudantes não permitiu adiar eternamente a discussão. E assim, o Conselho Universitário finalmente aceitou rever a lamentável decisão de outro Conselho Universitário,
submisso ao poder há 50 anos atrás. Eu espero que a gente não tenha que esperar 50 anos para que a reitoria reveja algumas de suas posições de submissão e de autoritarismo. Eu não posso terminar essa nossa entrevista, Carlos, sem saber a sua opinião a respeito desse momento conturbado que o Brasil atravessa atualmente, com uma figura absolutamente inepta ocupando o Palácio do Planalto, que pouco ou nada faz para conter essa pandemia que já matou mais de 400 mil brasileiros, que leva milhões de pessoas ao desemprego e joga uma parcela enorme de brasileiros à condição de extrema pobreza. Como é que você analisa a gestão do senhor Jair Bolsonaro, Carlos? Anderson, nós já tivemos uma conversa sobre essa questão alguns meses atrás. Como naquela época, eu continuo convencido que estamos desafiados não apenas a denunciar e a resistir com todas as forças que tivermos ao arbítrio, à violência, ao insano culto da morte, ao obscurantismo e tudo mais. Tudo isso tem sido denunciado. A insanidade desse governo tem sido trazida à luz, os compromissos desse governo com interesses obscuros têm sido trazidos à luz. Mas eu acho que essa tarefa é fundamental e entender a natureza desse governo, das suas relações com parcelas expressivas do grande capital, com o estamento militar, tem que ser aprofundadas e discutidas e entendidas, mas eu continuo convencido de que, mais além do que isso, é necessário entender como e por que chegamos onde estamos. É necessário entender por que parcelas não desprezíveis da nossa sociedade continuam apoiando esse governo, que é uma espécie de rei Midas às avessas que destrói tudo aquilo em que toca. Entender as derrotas é essencial para construir caminhos renovados de uma esquerda que não se contente, a cada 2 anos, de promover candidatos, fazer alianças eleitorais as mais variadas e disputar cargos. É essencial entender esse processo para que não se repitam os mesmos erros já cometidos, para que não se realizem as mesmas alianças com novos e velhos representantes das oligarquias regionais e do grande capital, para que as luzes que vão ressurgir nasçam de uma esquerda social renovada pelas experiências de solidariedade que emergem de toda parte, dos grupos identitários e culturais que se multiplicam nas periferias e bairros populares. No Equador, com Pachacutic e Iaco Pérez, no Peru, na Colômbia, como no Chile há pouco tempo atrás, como no Brasil mesmo de 2013, a gente pode ver a enorme vitalidade de lutas que nascem não da esquerda oficial, formal, parlamentar, não dos sindicatos organizados formalmente, das lutas que nascem da vida cotidiana, do tecido social, em que se está construindo uma alternativa a um capitalismo e uma sociedade que produz e reproduz não apenas a sua própria crise, mas a crise da própria humanidade, a crise sanitária, a crise econômica, a crise política, a crise ambiental. Eu estou entre aqueles que apostam que os caminhos que abrirão alternativas societárias para a nossa sociedade, no período atual, estão mais no que eu chamo de esquerdas sociais, aquelas esquerdas que estão vivendo e atuando no tecido social, e menos nas esquerdas de Estado, que se reproduzem nos interstícios e brechas do aparelho institucional do Estado, e cuja lógica, muitas vezes, acaba sendo essa mesma reprodução. É evidente que não há uma muralha da China entre uma coisa e outra. Evidentemente, há nos partidos e sindicatos organizados parcelas não desprezíveis de militantes que estão no tecido social tecendo essa nova esquerda social. Mas eu acredito que é aí que vai nascer o novo, é aí que vai nascer uma alternativa, ou melhor, para colocar no plural, é daí que vão nascer alternativas.
E é necessário avançar no entendimento do que aconteceu no Brasil, de por que fomos incapazes de dar respostas, por que fomos incapazes até mesmo de resistir ao golpe, porque fomos incapazes de resistir às reformas trabalhistas, à reforma da Previdência. Poderíamos ter sido derrotados, mas poderíamos ter tido uma resistência forte e não tivemos. E eu acho que sem entender isso, dificilmente nós vamos conseguir reverter o quadro político, social e cultural em que estamos, que hoje nos desafia a todos. Não é uma tarefa individual, não é uma tarefa de juiz da história que vai buscar quem são os culpados disso ou daquilo. É uma tarefa coletiva, mas necessária para que a gente encontre caminhos renovados, que a gente reinvente uma esquerda, de fato, enraizada na experiência cotidiana do nosso povo e na sua luta pela sobrevivência e por melhores condições, por democracia e por tudo mais. Acho que esse é o nosso caminho, mas não é fácil. Certamente é mais fácil falar desse caminho do que trilhá-lo e construí-lo. Mas eu tenho certeza que chegaremos lá. Carlos Weiner, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Anderson e companheiros do Faixa Livre, minha saudação também a Celeste. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui compartilhar com vocês e com seus ouvintes e suas ouvintes algumas ideias, todas elas passíveis de contestação e discussão. Por isso são ideias que pretendem dialogar com outras ideias e participar desse processo, como eu falei há pouco, que é um processo coletivo e no qual instrumentos como Faixa Livre, meios como Faixa Livre, iniciativas como a Faixa Livre são tão importantes. Obrigado a vocês e parabéns pelo admirável trabalho que vocês desenvolvem. Um bom fim de semana para todas e todos. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Weiner. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Lígia Bahia, bom dia. Bom dia, Anderson. Muito obrigada pelo convite para estar aqui de novo. Aprendo muito obrigada mesmo. Lígia, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Lígia, o Brasil se vê às voltas a essa tragédia provocada pela inação do governo federal diante da Covid-19, que já levou a vida de mais de 410 mil brasileiros, algo absolutamente sem precedentes na nossa história. Na última semana, nós tivemos o início daquela CPI da pandemia lá no Senado, que vai apurar as responsabilidades diante da crise do coronavírus no nosso país e já ouviu os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais. Ambos acabaram revelando situações que todos nós já sabíamos: o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro diante da Covid-19, a insistência em adotar tratamento precoce com remédios que não demonstraram qualquer eficácia contra a doença. Eu queria que você nos falasse primeiro, Lígia, sobre essas declarações importantes dos ex-ministros na CPI. Algo que eles disseram te surpreendeu de alguma forma? Anderson, eu acompanhei assim completamente, o tempo todo, o depoimento do ex-ministro Mandetta. Dos outros ex-ministros, do Nelson Tais e do atual ministro, Marcelo Queiroga, eu confesso que eu não acompanhei. Eu li, trechos das falas, etc. Eu penso que sim, que é interessante, porque eles deixam algumas pistas,
Por exemplo, assim, havia já contratos de vacinas ou negociações que não foram adiante. E também eu achei muito intrigante, assim, o Brasil não tem teste até hoje, né? Nós, assim, estamos enfrentando, é isso que você está dizendo, a gente está com mais de 410 mil mortos e até hoje é uma dificuldade enorme para que brasileiros e brasileiras realizem testes para diagnóstico, para não falar nas vacinas. Então, eu penso que tomara, né, que a CPI persiga essas pistas, né? Eu acho que foram deixadas pistas. Por exemplo, tanto o ex-ministro Mandetta quanto o ex-ministro Taixe disseram que eles tinham, pelo menos na gaveta, realizado ou iniciaram ou intenções ou até acordos, né, para aquisição desses insumos. E essa suposta intenção da Presidência da República, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, denunciada pelo ex-ministro Mandetta, para que a Anvisa alterasse a bula de um medicamento, Lígia, no caso a cloroquina. Além de atentar contra a ética médica, isso pode ser enquadrado como crime? Eu penso assim, você mencionou alguma coisa que eu não tinha, eu esqueci de falar, né? É claro que o que chamou a atenção no depoimento do ex-ministro Mandetta é exatamente esse decreto, né, para falsificação da bula da cloroquina que ele teria visto na antessala do Palácio do Planalto, numa das reuniões nas quais ele mencionou que havia sempre a presença de pessoas que não eram da equipe, né? Eram os filhos do presidente, ele mencionou assim mais ou menos, né? Eu acho que essa pista, assim, você tem toda a razão, ela é fundamental de ser perseguida. Quem foi que colocou esse decreto ali naquele momento, né? O ex-ministro Mandetta, ele tangenciou, né? Ele disse que ele não sabia, ele só viu o papel, mas é claro que, veja, não fui eu, né? Eu não tenho acesso, né, à antessala do Palácio do Planalto. Então, eu penso que essa é outra pista, né? Outra pegada que se desdobrada, né? Se a CPI for adiante, né? E se esses requerimentos de investigação, de solicitação de informação forem adiante, alguma coisa que o país quer saber, né? Nós queremos saber quem fez isso, né? E até porque é um absurdo tão grande, né? Falsificar a bula de um medicamento que essa pessoa precisa, né? Esse grupo, não é que seja uma pessoa, né? Que esse grupo de pessoas precisam ser responsabilizadas, né? Certamente a expectativa que o Brasil tem é que essa CPI se desdobre num conjunto de denúncias e de inquéritos, né? E de inquéritos que responsabilizem quem são os responsáveis pela morte de 410 mil pessoas, né? Então, é claro que, assim, fica claro para a gente, né? Agora, o que é interessante, o Anderson, que eu queria assim, comentar com você e com nossos ouvintes, até porque eu acho que isso pode ter consequências, é que, na realidade, a capitã Cloroquina, a gente já está no 4º ministro da Saúde, né? Mas a capitã Cloroquina, ela está ali firme, né? Como uma rocha. Tudo mudou no ministério. A gente teve o primeiro ministério Mandetta com uma característica assim, né? O Mandetta é um político, né? Então, como a gente estava conversando, né? Essa capitã Cloroquina, né? Ela é o único elemento de continuidade do Ministério da Saúde, né? Então, esse é muito, eu acho que é um elemento também que não apareceu ainda, né? Mas eu tenho, assim, conversado com todas as pessoas e tal, pra gente explorar isso, né? Como é que pode, né? Como pode, né? Então, a gente tem, assim, voltando, né? A gente tem aquele ministro que era aquele perfil do médico político, né? Depois a gente tem a substituição do médico político por um empresário técnico, né? Que é o Taixe, que se apresenta assim, que na realidade, digamos assim, nem passou no teste, né? Ele foi reprovado no estágio probatório. E depois a gente tem o ministro general, né, assim, e com aquela equipe, né, bem militar, né, um Ministério da Saúde militarizado, e nesse tempo todo a gente tem a capitã Cloroquina, que é a pessoa, só para a gente lembrar,
que estava naquela recepção dos médicos cubanos, né? Foi ela que liderou aquele movimento de ida ao aeroporto para que um grupo de médicos vaiasse e rejeitasse, né, numa atitude extremamente hostil, os médicos cubanos. O Mandetta também falou sobre a existência de uma espécie de conselho paralelo que assessorava o presidente a respeito das medidas para conter a pandemia, com pessoas que não faziam parte do Ministério da Saúde e contava, entre outros, com a médica Nise Yamaguchi. Até o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, participava desse tal conselho fazendo anotações. É normal esse tipo de coisa acontecer em uma administração, Lígia. O presidente se aconselhar de maneira permanente com figuras que não fazem parte do corpo técnico de um ministério. Se o presidente buscava esses conselhos, por que ele não levava essas pessoas para ocuparem cargos na pasta da saúde, por exemplo? Eu penso que essa pergunta ela não é assim tão simples de ser respondida, né? Pelo menos, assim, do que eu me lembre, todos os presidentes, eles sempre tiveram uma espécie, assim, de subministério, né? De sempre estimular, digamos assim, uma ida de empresários, de pessoas, de médicos, né, famosos, etc., para dentro dos gabinetes presidenciais. Eu acho que todos os presidentes fizeram isso, talvez com exceção do período do Jatene, quando o Jatene foi ministro, né? Porque, enfim, aí, digamos, a figura do Jatene é uma figura muito solar, né? Então, acho que aí talvez não, mas talvez também com o ministro Serra, porque o ministro Serra trazia para si mas em relação aos outros, eu acho que esse processo ele sempre ocorreu, infelizmente, né? Eu acho que você tem toda a razão e a gente precisa anotar isso, né? Se isso causa tanta repulsa, né, como você está mencionando agora, para incluir isso num projeto, né, de futuro, né? A gente não quer isso, né? A gente quer que, enfim, o ministro seja ministro, né? Que o ministério seja ministério, que o Conselho Nacional de Saúde seja ouvido, né? Que é a instância máxima de deliberação. Não é possível ter um conselho paralelo sem ouvir o conselho, que é o conselho inscrito na legislação brasileira, que é o Conselho Nacional de Saúde, né? Nosso órgão máximo, que tem participação dos mais diversos segmentos sociais. Enfim, e aí eu também acho que o ministro Mandetta, nessa hora, ele se tornou assim um pouco, o ministro é convocado, né? O ministro da Saúde é convocado pelo presidente. Não, né? O ministro da Saúde pode solicitar audiência ao presidente, né? Ele também, eu acho que, claro que nesse palco da CPI, né, o palco da CPI está permitindo que as pessoas se apresentem assim como inocentes, né? Todos são inocentes e o único culpado é o presidente da República. Sim, né? Ele é o principal culpado, não quer dizer que todos sejam inocentes. Outra coisa que chamou a atenção, Lígia, foi essa resistência do ex-ministro general Eduardo Pazuello a prestar depoimento, alegando ter tido contato com pessoas que foram infectadas pela Covid-19 para que suas declarações fossem feitas por videoconferência. No popular, ele meteu aquele atestado, só que os senadores remarcaram sua sabatina para o próximo dia 19, frustrando os planos do Palácio do Planalto, que tem oferecido um treinamento intensivo para o ex-ministro não comprometer no seu depoimento. Esse tal de Pazuello é muito valente nas Forças Armadas, Lígia, mas está morrendo de medo de sair algemado da CPI. Como é que você tem visto esse temor do general? Você acha que ele pode complicar as coisas para o Bolsonaro? Essa audiência do Pazuello vai ser imperdível, né, Anderson? Acho que a gente, inclusive, deve, assim, né, já agendar, né? Dia 19, vamos assistir a audiência do Pazuello. Eu penso que sim. Agora, depende também dos arguidores, né, Anderson?
Eu tenho sentido, assim, por parte das nossas bancadas, das nossas que eu quero dizer, assim, até incluindo senadores que são senadores que se posicionam mais ao centro, etc., eu estou achando as arguições muito fracas, né? Então eu penso assim que pode ser, né? Pode ser que a gente consiga que o Pazuello dá um checkmate no Pazuello, né? Eu espero que sim, né? Porque o Pazuello foi o ministro que permaneceu mais tempo, né? E durante a sua gestão a gente teve essa piora, né? A pandemia se potencializou no país, então eu penso que esse é um depoimento muito importante, né? E ele é uma pessoa que, bom, pelo que a gente conhece, uma pessoa com com poucas habilidades relacionais, né? Eu não sei nem como uma pessoa assim chega a general, realmente. Então, espero que sim, né? Agora, isso depende muito também, eu acho, das arguições, né? Essas arguições, elas não podem ficar devaneando, né? O uso da cloroquina com inalação, sabe? Eu penso assim, seria muito importante que os senadores, eles tivessem um processo, inclusive, mais combinado de arguição, né? Para que, assim, causar, de fato, fazer uma barreira, né? Impedindo esses tangenciamentos nas respostas, né? Tentar só assim explicar um pouquinho, porque não adianta ficar perguntando assim sobre eventos que são muito... Claro, gente, é óbvio, né, que prescrever cloroquina na nebulização, isso é um absurdo. Mas, entretanto, esse não é o padrão, né? O padrão foi ter ido a Manaus e oficialmente fazer uma campanha pelo uso da cloroquina naquele momento. E você acredita que essa comissão parlamentar de inquérito vai apontar todos os crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro nessa pandemia, que não são poucos, e levar à cassação do seu mandato, Lígia? Você acha isso possível, dada a conjuntura? Bem, eu não sou uma pessoa assim que conheço muito as regras assim de funcionamento do Congresso Nacional. Eu participei bastante da CPI de planos de saúde, que foi uma das CPIs que passou para a história, assim, várias CPIs passaram para a história, como aquela CPI que não deu em nada, né? Não tinha objeto muito bem definido, enfim, existe até uma literatura sobre isso, né? Estudiosos, etc. Eu realmente desconheço grande parte desse conhecimento, né? Desses conhecimentos. Mas eu penso o seguinte, eu penso que essa CPI, ela tem uma importância enorme, né? Todas as atenções do país estão convergindo para essa CPI. Eu espero que sim, né? Que a CPI saia com um conjunto de denúncias muito bem, assim, com um conjunto de denúncias muito consistentes, né? Para que esse processo seja levado adiante. Eu acho que talvez não seja a CPI, acho que a CPI não tem essa atribuição, né, de condenar, de levar ao impeachment, mas eu espero que essa CPI ela tenha desdobramentos importantes, tanto no sentido de estabelecer quais são as principais denúncias, quanto também... eu tenho essa expectativa, né? Talvez seja exagerada, mas eu tenho essa expectativa que a CPI consiga fazer propostas, né? Recomendações, ainda para salvar vidas, né? Eu acho que porque também uma crítica que foi realizada à CPI, acho que todos nós aqui lembramos dela, assim, não, mas a CPI não pode ser agora porque a pandemia não acabou, né? De fato, a pandemia não acabou, então é muito importante que, ao lado das denúncias, a gente também apresente propostas para que as pessoas, para salvar as vidas, né? Acho que esse é um papel que eu espero que a CPI ela não se perca, né? Exatamente para manter essa tensão que está jogada sobre ela, né? Essa tensão, né? Essa capacidade de se tornar um fórum de debates, né, e de soluções. E já da última vez que nós conversamos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que substituiu o general Eduardo Pazuello, tinha acabado de tomar posse.
Com pouco mais de um mês no cargo, qual é a avaliação que você faz para a atuação dele até o momento? Há quem diga que ele é um pazuello com CRM, que assina embaixo tudo que o presidente Bolsonaro diz. Você concorda com essa análise? Eu penso que o ministro Queiroga, né, falando dos perfis, né, então a gente já teve um ministro, só recordando um minutinho, a gente já teve um ministro político, né, o político médico, a gente já teve o empresário médico técnico, né, a gente teve o general. E agora a gente tem um médico de novo, né? O Queiroga é médico, não político, né? Mas na realidade o Queiroga é político para entidades médicas, né? O Queiroga tem uma carreira de político por dentro das entidades médicas, não como deputado, nem como vereador, mas faz política médica, né? Então o Queiroga, eu acho que ele fez um acordo, né? Tá claro, ele fez um acordo, ele conseguiu nesse acordo uma vantagem, né? Ele não defende a cloroquina, ele mantém a capitã cloroquina na equipe, repara, ele não defende a cloroquina, mas ele mantém a capitã cloroquina na equipe. E ele, então, se apresenta, assim, como uma pessoa que vai reformar o SUS, né? Eu penso, assim, realmente, ele não tem nada para dizer, né? Porque reformar o SUS em plena pandemia, né? Significa privatizar o SUS. Essa é a proposta que ele está apresentando. Só para também a gente se relembrar, né, o Queiroga foi indicado primeiro para ser presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência que regulamenta os planos privados. Então, ele era o homem para ser colocado por esse governo na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele tem uma agenda para os planos privados de saúde, que agora está explícita, inclusive, né? Tem uma consulta pública em curso para fazer, olha o nome, Plano Nacional de Saúde Suplementar. Veja se é possível existir um Plano Nacional de Saúde Suplementar, né? Num momento que a gente tem mais de 410 mil mortos. Quer dizer, não se fala em pandemia, se fala em plano privado de saúde, se fala em aumentar o mercado de plano, mas não em solucionar o problema com o qual nós estamos diante dele, né? A morte de jovens nesse momento, não só de idosos, né? Uma pandemia que não para de ceifar vidas, né? Que deixa órfãos e deixa órfãos e deixa pessoas que perdem os seus pais, né? Então, é alguma coisa assim que abala inclusive, toda a conformação da nossa sociedade, toda a conformação geracional, né? Então, como você disse no início, né, isso nunca aconteceu, são 410 mil mortes, né? Um número maior do que o de nascimentos, né? Então, a gente está perdendo vidas, está perdendo anos de vida, está perdendo esperança de vida, né? E, enquanto isso, o ministro da Saúde está ali pensando no aumento do mercado de plano de saúde, né? Então, alguma coisa assim aterradora, né? Então, acho que esse ministro Queiroga, ele realmente vai ser responsabilizado também, né? Vai ser mais um ministro que ele vai ter que compartilhar a responsabilidade pelas mortes. Nos últimos dias, Liz, após um aumento expressivo do número de mortes pela Covid no país, nós chegamos a ultrapassar a média diária de 3 mil óbitos. Houve uma pequena queda desses números, ainda extremamente preocupantes. Atualmente temos algo perto de 2.300 mortes na média móvel dos últimos 7 dias. Você acha que nós devemos ampliar essa queda nos próximos dias ou o Brasil deve estabilizar esses números nesse patamar altíssimo de mais de 2 mil brasileiros nos deixando a cada 24 horas em decorrência do coronavírus? Como é possível reduzir esses índices, Lígia? Também considero que essa é uma ótima pergunta, né? E a gente precisa bastante conversar sobre isso, né? A gente tinha um patamar de mortes muito alto, não sei se vocês lembram, a gente ficou com um número, assim, médio de mortes, de mais de 1.000 mortes. Mais de 1.000 mortes, né? A partir do mês de maio. E agora nós estamos com um número de
3 mil mortes, 2.800 mortes. Então, a gente subiu no patamar de mortes, né? Ainda que tenha uma queda, etc., significa que no número de óbitos acumulados, a gente dobrou, né? Mais que dobrou. Então, de fato, isso não vai ter uma queda abrupta, né? A gente chama isso de platô, né? A gente já tinha um platô muito elevado no número de óbitos no Brasil, né? Padrão epidemiológico de platô elevado, elevado porque permanentemente elevado, né? A gente não fez aquele movimento dos países europeus, né? De chegar quase a 0 mortes e ter uma segunda onda. A gente sempre teve um platô elevado no número de óbitos. E agora a gente tem um platô mais elevado ainda. Quer dizer, é um padrão epidemiológico de transmissão mantida e aumentada, né? É isso que nós temos. Isso é assustador, né? Por exemplo, o Paulo Gustavo, né? Que nos deixou a todos enlutados, né? Não só pela, digamos assim, pela admiração pelo artista, etc., mas pela consternação, né? Da morte de um jovem saudável, sem comorbidade, com toda assistência médica da melhor qualidade, né? Então, que era uma pessoa que ajudou muito, né, nas campanhas pelo isolamento social, no uso correto de máscaras, etc. Foi uma pessoa que permaneceu o tempo todo ao nosso lado, né? Então, para gente ver, né, o problema que nós estamos, né? Um problema que começou assim, não, só atinge idoso, né? Não, deixa morrer, é uma gripezinha, etc, e que está aí, assim, com um padrão extremamente assustador, né? Um padrão, inclusive, que agora atinge jovens, né? Já há especialistas estrangeiros dizendo que nós deveremos ter uma terceira onda da pandemia aqui no Brasil, Lígia, e que chegaremos às 700 mil mortes até o mês de julho. Eu te confesso que estou absolutamente estarrecido com essa expectativa trágica, Lígia. Isso procede? Nem a vacinação será capaz de frear essa nova onda? Então, Anderson, olha só, eu não sou especialista nessas projeções e, na realidade, eu tenho um pouco assim de sempre achar que essas projeções, elas são muito assim, né? Se projeta a partir do passado, né? Então, como é que vai ser o futuro, né? O que a gente pode dizer, sim, é que esse patamar, ele tá aí, né? Que é muito difícil, a não ser por um milagre, né? E como milagres não existem, né? A gente tem essa transmissão mantida, né? Agora que nós chegaremos a tantas mortes, etc., eu não tenho aderência, né, a esse tipo de projeção. A gente brinca de vez em quando, assim, mãe de Ná, bola de cristal, né? Enfim, o que agora a segunda parte da pergunta, eu acho que ela é importante, né? A vacina pode provocar queda, né, no número de óbitos, sim, né? Desde que a gente tenha vacina, né? Desde que a gente tenha uma velocidade de vacinação muito maior daquela nós estamos vacinando num ritmo muito, muito lento, né? Então, a gente tem coberturas vacinais. Cobertura vacinal é a vacinação com 2 doses, né? Ainda muito, muito pouco significativas. Inclusive, para aquelas populações, para aqueles grupos populacionais, por exemplo, acima de 80 anos. A gente ainda tem cobertura vacinal para 2 doses para a população acima de 80 anos muito pequenas. Isso significa, então, né, que a vacinação, que é uma estratégia importante para a redução dos óbitos, se evidenciou importante em Israel, por exemplo, né, que fez vários estudos sobre isso. No Brasil, a gente vai demorar. Então, nós não podemos, assim, dizer a vacinação vai nos salvar disso, né? A gente teria que ter vacinação junto com o uso de máscaras de excelente qualidade, né? Que a gente não está vendo isso, né? Pelo contrário, a gente vê quando as pessoas usam máscara, são máscaras que protegem pouco, né? E a gente teria que manter as estratégias de isolamento social, que também aí realmente, né,
a gente continua com nossos transportes lotados, enfim, é o que a gente já falou aqui o tempo todo, né? Para encerrar, Lígia, como você tem observado esse cenário da Covid-19 aqui no Rio? Além da falta de vacinas, a ameaça de se interromper o calendário de imunização, a Justiça toma decisões suspendendo as medidas restritivas de circulação impostas pela Prefeitura. Uma verdadeira zona, para te ser muito sincero, Lígia. Falta responsabilidade à parte dos nossos magistrados. Os gestores públicos têm atuado como deveriam. Falta organização, Lígia. Bem, eu acho que está faltando de tudo, né, Anderson? Veja o que acontece em Caxias, né, com a fila da vacinação, né, que o prefeito disse que ele se orienta pela lei da oferta e da procura, né? A vacina chega, vacina todo mundo, depois acaba a vacina. E mesmo aqui no Rio, né, no Rio, que eu digo na cidade do Rio de Janeiro, também eu acho, assim, muito marketing, né? E poucas vezes, pouca responsabilidade, né? Enfim, nós estamos lidando com escassez, então não adianta querer fazer propaganda positiva com a vacina, né? Não adianta imaginar que, olha, como é que eu vou aparecer muito bem na fita. Não há como, né? Não há como. A gente, de fato, tem um problema, né? Que é de escassez e que é de... enfim, e também uma herança, né? De jamais ter feito isolamento social. Acho que seria muito difícil para os novos prefeitos, né, que assumiram em janeiro, terem medidas muito drásticas de isolamento, né? Até porque a gente tem propaganda diária no jornal das empresas dizendo que não farão, né? E a gente também sabe que que os nossos políticos fizeram alianças, né, eleitorais, pretéritas, etc. Em relação ao judiciário, sim, né, é uma zona, porque o judiciário, ora, autoriza que os professores entrem, furem a fila. Furem, que eu digo assim, em sentido figurado, né? Ora diz, não, os professores não podem ser vacinados. Ora inclui um novo grupo prioritário, né? A gente que lida com isso, né, nós estamos estudando todas as coberturas vacinais o tempo todo, a gente fica impressionado, porque a justiça ou os próprios políticos todo dia incluem um novo grupo prioritário. Quanto mais grupo prioritário, menos doses de vacina, né, a gente tem, porque a gente vive nesse cenário, né, de escassez desse insumo importante nesse momento que é a vacina. Então, acho que é uma crise, né? Uma crise que gera outra crise. A gente não está conseguindo, a gente não está conseguindo sair, né? A gente não está conseguindo encontrar uma luz no fim do túnel, né? Como aconteceu com a Sputnik. Então aí fica uma desconfiança enorme, né? Se a Anvisa está politizada, não está politizada. Então, são crises que geram crises, né? E a gente, assim, como se tivesse o tempo todo embrulhado numa onda gigante, sem conseguir respirar, né? Mais ou menos essa sensação que a gente tem. Então, acho que né, é um quadro político, né? Um quadro institucional muito difícil, né? Muito difícil, no qual as instituições, elas tentam, né? Digamos assim, elas tentam encontrar um caminho, mas cada caminho é um caminho que também fragmenta, né, a possibilidade de encontrar uma resposta que seja mais unitária. Lígia Bahia, eu quero mais uma vez te agradecer por esse novo diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo final de semana e mandar um forte abraço. Olha, eu é que agradeço muito de novo a oportunidade de estar aqui, né? E vamos acompanhar a CPI. Eu acho que seria muito importante, né, que a gente pudesse ter uma continuidade desses debates sobre a CPI, né? Nesse momento a gente tem os depoimentos que são das autoridades, mas a gente vai chegar num momento também de ter, então, audiência para os movimentos sociais, né? Enfim, para outra parte da sociedade, né, que também terá muito o que dizer, e acho que, então, tomara que a gente consiga fazer do Congresso Nacional, né, um espaço de articulação realmente democrática, né, que a gente consiga, que o Congresso Nacional consiga trazer para si essas tensões da sociedade, né, e encontrar, enfim, uma possibilidade de defesa realmente da vida, né? Porque chega de tanto sofrimento.
Conversamos aqui com a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Nígia Bahia. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro-Rio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia. Anderson, bom dia, ouvintes. É um momento muito difícil que a sociedade brasileira está passando, um desgoverno imenso, mas estamos aí na luta. O Simpro-Rio esse ano completa 90 anos, estamos aqui para um bom debate, para que a gente possa, juntos, resistir sempre. Oswaldo, eu quero te agradecer por mais uma vez você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Oswaldo, eu queria começar o nosso papo hoje falando sobre um tema que não sai de pauta há mais de um ano no nosso país, que é a pandemia de Covid-19. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, tomou uma decisão na última segunda-feira suspendendo uma liminar da Justiça do Rio que colocava professores e agentes de segurança entre os grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 no estado. O magistrado atendeu a um pedido da Defensoria Pública, argumentando que essa medida, estabelecida a partir de um decreto do governador Cláudio Castro, colocava em perigo idosos e pessoas com comorbidades, devido ao risco de falta de vacinas. Ainda que o motivo seja nobre, Oswaldo, isso traz um problema para vocês professores, muitos já sendo obrigados a trabalhar presencialmente. O que vocês do Simpro acharam dessa decisão do ministro Lewandowski, Oswaldo? Essa medida, decisão tomada pelo Supremo, ela pode acarretar um grande problema aqui no Rio de Janeiro referente aos professores. O município do Rio de Janeiro, como vários outros municípios, começaram
a vacinar também os professores, colocando-os como prioridade. Está assim em São Paulo, está em outras regiões. O Simpro Rio entende que a vacinação tem que ser para todos. E nós, professores que estamos na linha de frente, que estão em aulas presenciais, o setor privado está desde o de outubro do ano passado, deveríamos ser prioridade, como outros, motoristas, área de segurança, pessoas que trabalham no caixa de supermercado e etc. Né? Existe uma PL querendo colocar a educação como serviço essencial, que é um outro absurdo, na verdade, que é calar a voz do professor. Mas essa decisão do Supremo, ela esbarra em várias cidades que já começaram a vacinação de professores. Porque a medida do governo do estado foi muito mal feita. E alguns prefeitos exageraram no processo, evidentemente não vacinando a primeira leva do grupo, né, nacionalmente organizado pelo Ministério da Saúde. Então houve essa confusão toda. É lamentável, né, que pode ser que infelizmente atinja também a cidade do Rio de Janeiro, né, e provavelmente vai atingir, mas em síntese, vamos continuar brigando pela vacinação dos professores e das professoras, porque nós estamos na linha de frente, nós estamos trabalhando no setor privado e evidentemente nós estamos correndo o risco, como vários professores já ficaram doentes e faleceram nesse processo. É bom que lembrar isso. Tem vários professores, desde a abertura de outubro das aulas presenciais, que as escolas estão tendo muitos casos e está tendo falecimento de professores. E muitos estão ficando doentes e se recuperam, mas têm sequelas. Então, a gente lamenta essa decisão, esperava que continuasse a vacinação dos professores, mas sabemos que a vacinação tem que ser para todos, tem que ter vacina, né? E essa responsabilidade é do governo federal, colocar vacina para todos. E como é que anda essa questão das aulas presenciais nas redes pública e particular aqui no Rio de Janeiro, Oswaldo? Elas estão acontecendo normalmente? As escolas conseguiram se adaptar às medidas de segurança para evitar as infecções pela Covid-19? O Simpro Rio representa o setor privado, eu posso falar em nome do setor privado, eu não posso falar em nome do setor público, mas tenho conhecimento que está acontecendo também no setor público. No setor privado, elas retornaram a partir de outubro, com o fim da nossa greve, né, das derrotas na justiça, que aguentou-se até o início de outubro, e depois mais 2 semanas que nós fizemos de greve. Ninguém respeita protocolo, os protocolos pode ser o melhor possível, mas isso não impede de você acabar ficando doente e tendo uma consequência muito ruim. E não há, evidentemente, por parte do poder público, fiscalização. Toda semana o sindicato pega uma lista, né, elabora uma lista de denúncias e envia para as autoridades. Toda semana. Dificilmente você vê no noticiário uma escola que foi fechada ou uma escola que foi multada porque não está cumprindo os protocolos. Quando você vai lá, não tem um mínimo de protocolo de cumprimento. Referente ao público, a mesma coisa. Né? Esse ano já as escolas públicas já estão sendo abertas, se eu não estou enganado, tem em torno de 1.000 escolas abertas. Há a greve dos professores da rede pública. Infelizmente, o governo municipal não está discutindo com o CEP como deveria essa questão. Professores sendo descontados, e nós temos o direito de greve que tem que ser respeitado. Nesse conjunto todos tem essa PL 5595 que tem que calar a voz dos professores. É uma PL que coloca o magistério como atividade essencial na pandemia, mas nós sabemos o que é isso, qual a direção que eles estão passando. A educação, nesses últimos 5 anos, vem sendo a grande resistência do povo brasileiro. Os movimentos sociais ligados, e os sindicatos ligados à educação é que estão organizados e fizeram grandes passeatas, grandes resistências, tanto no governo Temer como no governo Bolsonaro. E desde o início, esse governo tenta acabar com a educação e, evidentemente, atacar a educação. Então é mais um ataque à educação. Então a resistência nossa, a nossa briga é muito grande. E nós estamos ainda resistindo a isso e brigando muito, sabendo que a aula presencial numa pandemia no nível que está, é sinal que a pandemia não acaba, porque aula presencial é aglomeração, não tem jeito. Então vai aglomerar, vai passar um para o outro e evidentemente não há um recuo, né, do índice de contaminação.
Essa é a orientação científica, que infelizmente a sociedade não está querendo olhar com seriedade o que tem que ser feito, porque na realidade a sociedade tinha que se levantar nesse momento e nós tínhamos que parar, porque está morrendo no Brasil, em média, quase 3.000 pessoas por dia. E isso é um absurdo. E por quê? Porque está tudo aberto, todo mundo acha que é o natural, a morte se naturalizou. Então o Simplo Rio tem uma posição muito firme sobre isso, e eu não posso falar em nome do CEP, e o CEP também, né, pelas nossas conversas. Então a resistência é muito grande, e estamos na luta, estamos brigando, estamos denunciando, né, para ver que a gente possa melhorar as condições de trabalho. Resistir nesse momento é fundamental. Já há muitos relatos de profissionais de educação e alunos que foram acometidos pela doença, Oswaldo. Vocês lá no Simpro têm recebido denúncias nesse sentido? Sim, há um quantitativo grande de professores, alunos, funcionários de escola, trabalhadores que vivem na atividade econômica escolar, que contraíram a doença e alguns se recuperaram, outros infelizmente não conseguiram se recuperar. E há um índice grande de enfermos e de bastante óbito. Isso é a realidade que todo mundo quer esconder. Quando você, na verdade, tenta cadastrar esses professores, esses funcionários, tenta pedir para que eles deem informações, muitos, naquele momento do luto, não quer fazer isso, quer evitar maior problemas e constrangimentos, etc. É um momento muito difícil, né? E só a sociedade muito organizada ela pode romper essa questão. E é isso que nós estamos tentando, é romper essa barreira imensa que se colocaram na frente do povo brasileiro. Então, no Brasil inteiro, né, tem falecido professores, funcionários que trabalham em escola, trabalhadores que têm ao redor da atividade escolar, e tem óbitos de crianças e adolescentes, e que é, hoje, infelizmente, o mais escondido na sociedade. É o mais escondido. Ninguém comenta, é uma questão delicada. Então, infelizmente, vamos ter que fazer um estudo profundo sobre isso no Brasil, quando a gente conseguir mapear todos esses óbitos, né, porque não tem dados concretos nos órgãos responsáveis pela organização desses óbitos. Você vai ter que depois ver um estudo de cartório para que poder você depois desnudar o que está acontecendo no Brasil, né? E responsabilizar essas pessoas, porque na verdade nós temos que depois fazer uma grande limpeza no sentido de dizer quem são responsáveis por essa catástrofe que é o que está acontecendo no Brasil. Nós temos que fazer isso, nós temos que estar organizados, fortes, para que possamos, evidentemente, punir os responsáveis por isso, porque hoje eles estão aí, governando, né, de uma maneira em que isso é uma questão natural, é uma doença que está matando, ninguém tem responsabilidade por isso, pelo contrário. Nós temos que responsabilizar essas pessoas, e essas pessoas têm que ser punidas, têm que ser criminalizadas, presas pelo crime que elas estão fazendo, né? Hoje a CPI que está acontecendo, está nessa discussão ainda dos protocolos, do que foi feito, o que não foi feito em cada ministro, mas é uma questão muito séria e que só há um jeito da gente colocar esse grande número de responsáveis, de gestores que não tiveram nenhuma responsabilidade com a sociedade brasileira, é colocá-los na cadeia, porque eles são responsáveis pelas mortes todas que estão acontecendo e de pessoas que se recuperaram, mas estão com sequelas, estão com uma questão muito grande de problema de saúde, que é um outro dado que também é difícil você acessar. Hoje, o governo federal bloqueia muitos dados. Nas conversas que a gente tem com os cientistas, a gente percebe isso. Não, é uma dificuldade para acessar dados do Ministério da Saúde, do INSS. Antigamente era fácil isso, havia uma transparência melhor, os cientistas podiam pegar esses dados. O sindicato tem várias parcerias com órgãos de pesquisa e de institutos científicos para poder saber o que está acontecendo, e todos falam a mesma coisa, há uma dificuldade de trazer dados do governo federal. Então, nós temos hoje uma luta muito grande, e a sociedade civil tem que se organizar, tem que estar firme nessa resistência, e depois tem que estar muito firme na punição desses criminosos, porque o que está acontecendo no Brasil
é uma questão de crime contra a nossa sociedade. Oswaldo, mudando de assunto, vocês do Simpro estão em campanha salarial, tanto na educação básica como na superior. As assembleias virtuais vão acontecer nos próximos dias 22 para o ensino básico e 29 para os professores da educação superior. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa campanha salarial desse ano. O que vocês do sindicato pretendem priorizar? Até onde vocês acham possível chegar na luta pelos direitos dos profissionais de educação em busca de reajustes e condições dignas de trabalho e segurança para todos? Este ano, a nossa campanha salarial ela tem um caráter totalmente diferente dos últimos anos. No ano passado, tivemos reajuste na educação superior, mas não tivemos reajuste na educação básica. O reajuste foi zero. O patronato não quis negociar, recusou negociar, toda hora com uma justificativa, uma hora que estava de greve, outra hora por causa de crise econômica, outra hora por causa de pandemia, etc, etc, etc. Então, esse ano, as duas campanhas, elas são importantíssimas. Nós vamos continuar lutando pela manutenção dos nossos direitos, as chamadas cláusulas sociais, que é uma bandeira fundamental para nós, e um reajuste. Os professores, tanto da educação básica quanto da educação superior, têm que ter reajuste. As mensalidades foram aumentadas. A desculpa do patronal que está em crise, perdeu aluno, todo ano é a mesma coisa. No auge, né, do crescimento do número de alunos nas escolas, eles alegavam essa situação sempre de crise, né? Agora sabemos que tem uma crise real, né? Tem uma pandemia, mas sabemos disso, tanto é que tentamos no ano passado debater com eles essa questão de forma séria. Infelizmente, eles não quiseram fazer isso, se negaram a discutir isso, porque eles estão no governo, eles estão no poder, então eles querem que o governo faça a parte que interessa para eles, a questão da defesa do mercado deles, né? Isso que é uma questão. Eles não estão preocupados com a educação. Infelizmente, falar assim é muito difícil, mas é verdade, é a grande realidade, né? E a educação não é mercadoria. Infelizmente, 90% dos donos de escola pensam assim. Então, nós temos uma campanha importantíssima, priorizando a manutenção da nossa convenção e do reajuste para os professores e professoras, que estão trabalhando muito, né? A partir de outubro, na educação básica, estão arriscando a vida, porque são obrigados a trabalhar nas aulas presenciais. Então, é uma campanha muito difícil. O sindicato vai investir numa grande campanha salarial esse ano. Estamos fazendo as peças publicitárias, vamos fazer um movimento grande, mas estamos em pandemia. Há uma dificuldade muito grande em qualquer mobilização com pandemia, porque nós não somos bolsonaristas, que vai para a rua, se aglomera e passa essa doença cada vez mais para toda a sociedade. Então nós temos que ter muita responsabilidade com o movimento social, né? Porque aglomerar hoje é colocar em risco as pessoas, né? E nós não vamos fazer isso. Então nós vamos ter que fazer uma campanha firme, dura, denunciá-los do que eles estão fazendo, a responsabilidade deles, né, na questão dos protocolos, e lutar profundamente para que a gente mantenha nossas causas sociais e que os professores e as professoras possam ter um reajuste digno do seu trabalho. E como anda a situação do emprego desses profissionais de ensino nos últimos tempos, Oswaldo, com a pandemia se estendendo no país? O número de demissões aumentou em 2021? Como vocês têm negociado com os donos de escolas a preservação dos empregos? A demissão aumentou, mas o que aumentou mesmo foi a redução da carga horária na educação superior. Com as aulas online, eles estão concentrando turmas num professor só, então ele diminui a carga de todo mundo. E aí diminuição de carga é ilegal, mas eles estão fazendo. E o professor sabe disso, né? E essa é a principal questão. As demissões sim ocorreram, dependendo do segmento. Segmento da educação infantil, muita demissão, né? Porque perderam-se alunos nessas instituições, principalmente as pequenas, né? Então tem uma série de situações que, infelizmente, como eu falei na pergunta anterior, o patronal não quer negociar essas questões. Eles negam a negociar essas questões. Eles não estão preocupados. O ano passado, conversando com vários donos de escola, quem tem acordo com o dono de escola, já que o sindicato patronal muitas vezes se negou a negociar, a gente colocava nitidamente isso para eles. Temos que pensar nas escolas que estão com dificuldade, porque é uma realidade. Tem muita escola que tem dificuldade, houve muita perda de aluno. E tem outras que cresceram,
são os grupos econômicos, que estão cada vez mais fortes. Então são realidades totalmente diferentes. E que esse debate tem que ser feito. Mas, infelizmente, não conseguimos fazê-lo na plenitude. Fizemos em nichos, em momentos, em determinados grupos de donos de escola. Né? E esse ano, novamente, colocamos na nossa pauta de discussão esse processo. Mas o patronal da educação básica só marcou paritária para 13 de maio. Nós pedimos uma paritária em abril, eles não quiseram fazer, só marcaram para 13 de maio. Você vê como é a situação de negociação hoje, muito difícil, porque eles não querem negociar. Essa é a grande realidade. E na educação superior, nós enviamos a proposta, eles enviaram agora, essa semana, a proposta deles, e estamos marcando uma paritária para a semana que vem, para ver se a gente consegue discutir e avançar em alguma situação. Embora sabemos que na educação superior, os grupos econômicos, o interesse mercantil é muito forte, né? E a dificuldade de negociar está no Brasil inteiro, não só apenas no Rio de Janeiro. Mas vamos continuar nessa luta imensa e na preservação dos empregos. Eu queria terminar, Oswaldo, lembrando que vocês do Simpro vão comemorar no dia 31 desse mês 90 anos de fundação do sindicato, uma data muito significativa de um sindicato símbolo de resistência e luta da classe trabalhadora e que precisa ser celebrado de maneira efusiva, ainda que com todas as restrições que temos por conta da pandemia. Como é que vocês do Simpro pretendem comemorar esses 90 anos de história, Oswaldo? Já há alguma definição a esse respeito? O Simpro completa 90 anos dia 31 de maio. Nós vamos comemorar de várias maneiras. Desde o ano passado, antes da pandemia, inclusive, né? A pandemia foi a partir de fevereiro, nós já tínhamos feito um acordo com o Silvio Tender, um cineasta importante da nossa história, de fazer um filme sobre a luta dos trabalhadores, a luta pelos seus direitos desde no século XX até os momentos atuais. Então o Silvio Tender está fazendo um filme, né, patrocinado pelo sindicato, sobre a luta dos trabalhadores no Brasil. E a luta pelos seus direitos. Então nós, no dia 31, devido à pandemia, infelizmente o filme não ficou totalmente pronto, né? Mas no dia 31 nós vamos fazer um debate e vamos apresentar um trailer do filme, quer dizer, tipo uma avant-première que vai ser apresentado provavelmente em julho, que o filme que vai ter a sua estreia. Então vai ser um debate, então vamos convidar uma pessoa também para fazer um debate, nós estamos conversando com os intelectuais, para também ter uma discussão sobre a sociedade brasileira como um todo. Então, no dia 31, nós vamos fazer isso. Mas esse ano, esses 90 anos, nós vamos comemorar de várias maneiras, mesmo numa situação muito difícil, que é a pandemia. Mas nós vamos ter vários eventos que vão marcar a história do nosso sindicato. Nós temos uma memória que foi feita por um professor também, que também hoje é diretor do sindicato, dos 70 anos. Nós pretendemos até o final do ano também apresentar a memória dos 90 anos do sindicato. Nós vamos fazer várias atividades pela escola do professor também, falando do aniversário do Simpro e da história do Simpro e da questão da cultura. Então também está programado. Então tem vários eventos programados, mesmo com essa dificuldade que é a pandemia. E todas de forma virtual. Como eu falei aqui anteriormente, né, nós não vamos fazer nada que possa, evidentemente, criar condições de propagar a doença. Então isso nós não vamos fazer, nós temos responsabilidade. Então o sindicato está aberto, está discutindo isso, mas com todas as precauções, com agendamento de professor para poder ser atendido, evitando o máximo possível que a gente tenha algum problema nesse sentido. Então vamos comemorar, né? Mas sabemos também que é um ano de muita tristeza para a sociedade brasileira e para nós professores e professoras. Então, não podemos deixar essa data em branco, essa data já tinha essa programação do filme, vamos ter umas outras programações, mas sabendo que é um momento muito difícil, é um momento em que a sociedade passa por um drama e que nós temos que, evidentemente, saber como fazer essas comemorações. Então, no dia 31, depois vai ser colocado aí na mídia o que nós vamos fazer. Nós estamos ainda fechando toda essa programação para comemorar os 90 anos do Simpro. Mas a comemoração vai ser o ano inteiro, então, com alguns eventos importantes
para a categoria e para a sociedade. Oswaldo Telles, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar o meu abraço. Eu que agradeço sempre o convite de vocês. O Simpro Rio tem uma história muito bonita. A gente sabe que os professores e as professoras do Rio de Janeiro estão num compromisso muito grande para o fim dessa pandemia, na resistência a esse governo fascista que nós vivemos. Mas estamos na luta e eu que agradeço sempre a vocês. Um grande abraço para vocês todos aí do Faixa Livre e para todos os ouvintes. Um grande abraço. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Oswaldo Telles. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui conosco nos 1360 AM da Rádio Bandeirantes para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!